Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Para nós é um motivo de muita alegria, de muita responsabilidade, mas em tudo o Senhor tem falado conosco. Eu não sei você, mas o que a gente tem sentido, visto e presenciado no culto de hoje é algo muito especial, né? Desde a oração, a leitura da Bíblia, Salmo 1, os hinos que as crianças cantaram, e realmente elas fazem uma falta danada, né? O louvor das crianças. O hino que o Praise cantou, tudo aquilo que já foi o testemunho do Rafael, tudo aquilo que já se falou nessa noite, e esse clima tão gostoso de sentirmos realmente a doce presença do Espírito Santo em nosso meio. Isso alegra o nosso coração, isso nos transmite muita paz. Amém? E para quem vai, nesse momento, ter a responsabilidade de ministrar ou de trazer uma palavra, uma reflexão para a igreja, e quando isso é a mim incumbido, eu fico sempre pedindo a Deus para que o Senhor confirme ou nos fale se aquilo que nós vamos falar realmente é algo que Ele quer que nós falemos, porque de nós nada temos, né? Se não for a misericórdia do Senhor, se não for a direção do Espírito Santo do Senhor, nós falaremos aqui como algo que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que a igreja precisa. E na medida em que o culto vai vai acontecendo, a palavra, os louvores, o testemunho vão se encaixando e vai confirmando aquilo que o Senhor quer para nós. Ou pelo menos aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração para trazer para a igreja nessa noite. Amém? O pastor Wallace falou há umas 2 semanas atrás, né, mais ou menos, que nós traríamos aqui a palavra. E eu confesso que eu já estava esperando esse momento, há um bom tempo, aliás. E essa palavra e essa reflexão que eu trago hoje já está ardendo no meu coração já há algum tempo, né? Talvez não seja novidade para alguns, ou para todos, ou para muitos, mas é a palavra do Senhor. É o que Ele ministrou ao meu coração, é o que Ele tem ministrado ao meu coração. Eu dei um pequeno spoiler hoje de manhã, não sei se a galera que estava na IBD lembra, quando eu falei de influência, né? E o tema que eu trago para falar com vocês hoje é de influência, ou influencers, né? E obrigado quem que fez a arte, a Júlia, né? Obrigado. Não tinha combinado nada aí com o pessoal e eles fizeram essa arte. E é baseado nesse termo ou nessa expressão que eu gostaria de comentar alguma coisa acerca da palavra do Senhor nessa noite. O Rafael já deu aqui um grande motivo, né, de nós exercermos, né, a influência através da pregação da palavra. Mas antes de eu necessariamente entrar no texto, eu queria contextualizar o exato momento em que nós estamos hoje, dia 25 de fevereiro de 2024. A ADR, para quem está aqui há pouco tempo, nasceu em fevereiro de 2019. Dia 10 de fevereiro de 2019. Mas engana-se quem acha que a ADR começou dia 10 de fevereiro de 2019. Eu vou aqui meio que poetizar um pouquinho, pastor. A ADR começou lá em maio de 1950 e alguma coisa, né? 52, se eu não estiver enganado. Por ali, né? Quando nascia uma pessoa, quando vinha a este mundo uma pessoa,
e no seu nascimento foi tirado ali um versículo que era costume naquela época, né? Mateus capítulo 4, versículo 19. Sigam-me e farei pescadores, e os farei pescadores de homens. É um versículo evangelístico, é um versículo em que Jesus, palavras de Jesus, chamando algumas pessoas para que o seguissem. E passaram-se alguns anos dessa data, ali em meados de 1978 ou 79, essa mesma pessoa, né, participando de um congresso, num outro estado aqui do Brasil, recebeu de Deus uma incumbência através da ministração do Espírito Santo no seu coração. Falou: meu querido servo, eu coloco em seu coração e você vai formar um grupo, um coral, um conjunto, né, de louvor ao meu nome, para adorar o meu nome, né? E esse coral chamou-se Renovação. E essa pessoa é o pastor Paulo, né? Não precisava falar, né? Renovação, 1979, nós estamos falando aí de quase 40 anos, ou mais de 40 anos, né? E passou-se todo esse período, e aí sim, chegamos na Assembleia de Deus Renovação no dia 10 de fevereiro de 2019, né? E para que essa incumbência ou essa obra realmente desse o seu seguimento, eu queria te dizer nessa noite, você que talvez não seja membro da nossa igreja, você que está nos visitando, ou mesmo você que seja membro e talvez ainda não tenha feito, por exemplo, curso de membresia, não tenha acessado o seu app, né, e feito ali uma pesquisa de algumas informações que a gente tem ali, nossa igreja tem uma missão. A nossa igreja tem uma missão, né? A missão de evangelização, a missão de discipulado, comunhão, adoração e serviço. Essa é a missão da igreja, está no nosso app. Você pode acessar a qualquer momento que você quiser. E dentro desse curso de membresia, eu não vou aqui dar o curso todo, tá? Só vou comentar alguns pontos, pastor. Senão depois fica, né, sem assunto na sua palestra. A Igreja Assembleia de Deus Renovação, dentro dessa missão, ela é uma igreja cristã. Ela é uma igreja protestante. Cristã porque quem a fundou foi Jesus Cristo. É uma igreja protestante porque ela usa os mesmos termos daquilo que Martinho Lutero lá, nos idos de 1400 alguma coisa, fez. É uma igreja pentecostal, porque acredita no batismo com o Espírito Santo. E também é uma igreja contextualizada. E é nesse ponto que eu queria, baseando nesse texto que nós vamos ler, que eu queria tratar ou comentar com vocês alguma coisa. É uma igreja cristocêntrica, né? Porque Cristo está no centro, é uma igreja que se preocupa com a família, com as famílias. Não por nada o nosso lema é uma igreja, família de famílias. Amém? Todos dentro nesse contexto, todos na mesma página em relação à nossa igreja. Então eu queria agora, nesse momento, ler com toda a igreja o Marcos capítulo 16, versículo 15. Quem que está lá? É o João, né? Ah, está lá. A palavra do Senhor disse assim: e disse-lhes. Quem disse-lhes? Quem disse-lhes? Jesus. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Nessa breve reflexão que eu gostaria de trazer nessa noite, baseada nessa ordem de Jesus, e contextualizando dentro do tema que eu falei, dos influencers, trazer também o significado, o que é ser um influencer? Se eu perguntar para a galera aí dos jovens, todo mundo vai falar de alguma forma,
É uma expressão usada muito em termos comerciais, mas eu trouxe aqui, é uma palavra que está em inglês, é aquele ou aquela pessoa que exerce a influência sobre a opinião, o comportamento de outras pessoas de diversas formas. Hoje, talvez, a forma mais comum de se exercer uma influência são as redes sociais, né? E, infelizmente, muitas pessoas têm usado as redes sociais para influenciar muitas pessoas de forma negativa. Temos muitas influências positivas, e isso é muito legal, mas, infelizmente, nós temos muitas pessoas que usam esse tipo de influência de forma negativa, né? E hoje ser influencer é meio que uma modinha, né? Eu sou influencer. Quantos seguidores você tem? Tenho 200 seguidores. Mas o cara é uma influência. E eu acho que cada um de nós, independente de quantos seguidores tem, pode ser um influencer. Pode exercer a influência sobre alguém. Um pai sobre os seus filhos, a mãe sobre os seus filhos, o pastor sobre a igreja, né? Um gerente sobre os seus subordinados, o comandante da tropa sobre a tropa, né? Então eu acredito que cada um de nós pode ser um influencer. Cada um de nós pode ser um influencer. Essa palavra que nós acabamos de ler, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas, é senso comum, que trata-se da grande comissão de Jesus, que Jesus nos deixou para pregar o evangelho, para falar do amor dele a todas as pessoas. Isso ele fez já nos momentos finais da sua presença aqui na terra. Ele já havia sido crucificado, ele já havia ressuscitado e estava ali nas suas últimas orientações aos seus discípulos. E ele nos comissionou os seus discípulos e nos comissiona até hoje a influenciar essas pessoas. E eu acredito que eu não vou errar. Eu acredito que eu não vou errar. Jesus Cristo foi o maior influencer que já pisou nessa terra. Amém? Jesus Cristo pegou, ou tomou, ou alistou 12 homens das mais diversas realidades. Uns eram pescadores, outros eram os coletores. Ele alistou esses 12 homens. E ele, literalmente, transformou esse mundo. Através desses 12 homens. Através da sua influência, a influência dele, ele transformou esse mundo. Tanto que nós tratamos o calendário hoje como o antes de Cristo e o depois de Cristo. Olha o poder, olha o grau de influência que Jesus Cristo tem, ou teve e tem sobre todos nós. Como eu falei, embora pareça um termo tão novo, um influencer, ou enfim, esses termos que nós usamos hoje, eu gostaria até de falar o seguinte: é um tema muito antigo, muito antigo. A Bíblia traz inúmeras, repletos exemplos de influencers, desde lá do Gênesis até o Apocalipse. A Bíblia é repleta de influencers. E eu queria falar de alguns desses influencers, poucos, né? Mas alguns que trouxeram para esse mundo mudança, que trouxeram para esse mundo coisas boas, que trouxeram para esse mundo realmente aquilo que o Senhor quer de nós, que sejamos instrumentos de mudança. O Rafael falou muito bem aqui, nós estamos aqui para um propósito, nós fomos criados para um propósito, né? E nesse, como gostam de dizer os marqueteiros, nesse storytelling, né? Eu vou dar alguns exemplos muito rapidinho de algumas pessoas até, eu diria assim, anônimas. Pastor, mas um anônimo pode ser um influencer? A Bíblia vai mostrar que sim. Um anônimo pode ser um influenciador, né? Eu não preciso estar aí exposto à grande mídia ou exposto a uma série de enfim, as pessoas podem ser sim uma influência. Se a gente trouxer desde o início da história,
o Senhor fala com Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão sai e vai. Aí Abraão tem toda a sua história. Abraão tem Isaac. Aí Isaac também tem sua história. Isaac e Jacó. Jacó tem a sua história, de toda a sua família. Chega José, né? Todos conhecem a história de José. Eu acredito que, certeza que José foi um grande influenciador. Mas não é de José que eu quero falar, né? José vai para o Egito, dali a pouco entra a sua família. Entraram aproximadamente, ou 70 e poucas pessoas que entraram no Egito. E saíram quantas pessoas? Depois de 400 e poucos anos, mais de 2 milhões e 2 milhões e meio de pessoas. É isso, pastor Luiz? 3 milhões de pessoas. Entraram 70, saíram 3 milhões depois de quase 400 anos. O povo sai do Egito, vai para o deserto sobre as ordens de Moisés, né? Aí chega um determinado ponto, Moisés separa 12 espias, ou 12 espiões, para olhar a terra que eles iriam herdar. E o que aconteceu com esses 12 espiões? Dos 12, quantos falaram que a terra era boa e que poderia ser conquistada? Apenas 2. E esses 2, de uma certa forma, foram duramente criticados. Você está maluco? Você está maluco? Como é que a gente vai entrar aí? Só tem gigante, não sei o que, tal. E ficou aquela coisa de não vamos entrar. Mas os 2, Josué e Caleb, falaram assim: nós temos total condição de entrar na terra. Tanto que essa rebeldia desses outros 10 custou-lhe a não entrada na terra. Moisés chegou até Deus, falou: Senhor, nos trouxeste até aqui, se nós voltarmos para o Egito, olha a vergonha que vai ser para o povo, a vergonha que vai ser. Deus falou: ok, nós vamos herdar a terra, mas esse povo que duvidou daquilo que eu vinha fazendo sobre a vida de vocês, esses não entrarão. Josué e Caleb e uma parte daqueles que não nasceram, que não saíram do Egito, esses sim, os demais não entrarão. E Josué e Caleb, eles entraram à terra prometida. E logo que entraram à terra prometida, veio a primeira conquista, a cidade de Jericó, uma das cidades mais poderosas, mais protegidas daquele tempo, né? E aí começam a entrar um pouquinho dentro até chegar Jesus, né? A atitude daqueles 2 homens, a influência que eles levaram para Moisés, mesmo sendo eles questionados, eles entraram e conquistaram a terra. E nesse episódio de Jericó tem uma personagem de nome Raabe, né? Se vocês lerem a genealogia de Jesus, Mateus capítulo 1, versículo 5, aparece lá o nome de Raabe. Olha a influência na história da humanidade. Adiantamos um pouquinho a história. Noemi e Ruth. Lá em Ruth, no capítulo 3, é uma história de uma mulher que influencia a sua nora, né? Olha, você faz isso, faz isso, faz isso. E Ruth casa-se com Boaz, que vem ser avô de Davi. Mateus capítulo 1, versículo 5, Ruth está na genealogia de Jesus. Mais uma pessoa que usou da sua influência, ou usou de influência para causar uma situação, para transformar uma situação que era ali contrária em uma situação de bênção. Andamos um pouquinho mais, chegamos a Davi. Não precisa dizer tantos os exemplos de Davi. Influenciou. E aí quando eu falo de influências positivas e negativas, Davi teve até algumas negativas. Mas aquela que eu queria me ater com Davi, está em 1 Samuel capítulo 22. Relata que Davi, em fuga de Saul, ele vai se esconder numa caverna, ou em algumas cavernas, né? E com ele acaba que ele alista, ou ao seu lado vão aproximadamente 400 homens. Eram tudo gente boa, né?
Eram 400 homens da mais alta classe da sociedade, né? Como eram esses homens? Eram homens endividados, fugitivos, eram homens que estavam à margem da sociedade. De uma certa forma, Davi os influencia para que o ajudasse naquela missão. Pois Davi, já ungido rei, sabia da sua missão, sabia do que era preciso fazer. Davi está na genealogia de Jesus. Davi está na genealogia de Jesus. Vamos andar um pouquinho mais, vamos pular um pouquinho. Quantos aqui lembram da história do general Naamã e a sua cura milagrosa? Naamã era um grande homem, um homem poderoso, comandante do seu exército, herói de guerra. Naamã era respeitado. Naamã tinha do seu rei toda a sua consideração, né? Naamã representava muito bem a Síria, aonde quer que ele estivesse, pelas suas obras, pelos seus feitos. Só que tinha um detalhe: em um determinado momento, Naamã ficou leproso. E para ele, o que adiantava de todas aquelas medalhas, de todo aquele reconhecimento, se ele era um leproso? E leproso para aquele momento da história era algo de pior que pudesse acontecer com uma pessoa. E numa dessas missões de Naamã, numa dessas batalhas de Naamã, ele traz consigo cativo algumas pessoas. E dentre as pessoas tem uma menina. A Bíblia não fala o nome dessa menina. Quando eu falo que você não precisa estar ali na crista da onda, que você não precisa estar... Era uma menina anônima. E ela ouve, talvez, a queixa da sua senhora, do seu patrão, sobre aquilo que passava-se com ele. E ela comenta com a sua senhora: minha senhora, se o meu senhor conhecesse o profeta que há na minha terra, com certeza ele lhe traria ou lhe ministraria a cura. E Naamã ouviu aquilo e Naamã se dirigiu até Israel, com carta do rei. Vocês conhecem muito bem a história, né? E Naamã, em determinado momento, ele se recusou a fazer aquilo que o rei, ou que o profeta Eliseu lhe pedira para fazer, que era dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Algo, eu imagino, muito simples. Mas ele era o comandante, ele era o general, ele tinha rios melhores na sua terra. E Naamã já estava dando as costas para voltar para sua terra, sem cumprir ali a missão ou o objetivo dele. Quando alguns soldados ou alguns servos de Naamã disse assim: meu senhor, nós viemos até aqui, o que custa, né, o senhor se banhar nas águas, né? Olha a influência de anônimos, ou de pessoas que a gente às vezes não dá muito valor, pessoas que a gente às vezes fala, mas é um simples varredor de chão, é um pobre, Olha o poder da influência. Eu não sei se você, de alguma forma, exerce influência direcionada, direta ou indireta, vocacionada, mas saiba, você pode influenciar sim. Você pode influenciar sim. E Naamã ouve os seus servos, dá ali os 7 mergulhos e sai curado. E o melhor disso, Naamã volta para a sua terra. A Bíblia diz que ele leva em 2 jumentos um bocado de terra de Israel. E quando ele chega na Síria, ele diz o seguinte: ninguém sacrificará, na minha família ninguém mais sacrificará a outros deuses a não ser o Deus de Israel. A Bíblia não relata isso, mas eu posso crer que a família de Naamã, os seus comandados, os seus soldados, aqueles que o cercavam, souberam do amor de Deus, souberam do poder de Deus, souberam do Senhor Deus de Israel através da influência de uma menina, e depois de um soldado, e depois de Naamã. A história de muitos, eu tenho certeza que mudou naquele momento.
através da influência. E agora passamos ao Novo Testamento. Eu vou correr porque meu tempo já está se esgotando. Chegamos até Jesus, que em pleno exercício do seu ministério, dentre muitas e muitas e muitas ocasiões onde ele influenciou, eu pensei aqui duas passagens muito conhecidas. A primeira já foi falada aqui em música, que é de João capítulo 4, a mulher samaritana, né? Ela trava um diálogo com Jesus, ali na beira daquele poço, e o Senhor se revela a ela como sendo o Cristo, o Messias, né? E ela sai correndo para a sua casa, para a sua cidade, né? Se a gente pegar aí nos versículos 39 a 42, João capítulo 4, 39 a 42, vamos ler rapidinho. Olha o poder de influência que essa mulher recebe, ou que essa mulher passa a partir desse encontro com Jesus. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele, Jesus, me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com ele. Ele ainda ficou mais 2 dias naquela cidade. E muitos creram nele por causa da sua mensagem. E o 42? Então disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, por causa da sua influência, mas também por nós mesmos temos ouvido e sabemos realmente que o Salvador, que Cristo é o Salvador do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Uma mulher que era, talvez, tida e reconhecida como uma mulher que já tinha tido muitos maridos, e o que estava com ela não era marido dela também, né? Uma mulher que talvez fosse chacota, ou fosse, enfim, e através da influência daquela mulher, Jesus fez uma obra maravilhosa naquela região. Considerando que samaritanos e judeus não se falavam, mas eles reconheceram o grande influenciador, aquele que o Praise cantou, aquele que deu a água da vida, aquele que disse que se você beber da água que eu lhe dou, nunca mais você terá sede. Os irmãos estão entendendo o poder da influência? Louvado seja o nome do Senhor. Correndo para concluir, e aqui eu queria meter um pouquinho mais nesse personagem. Talvez seja um personagem ou um influencer dos mais improváveis. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 26. O pastor Wallace, domingo passado, falou que Jesus acalmou a tempestade e que ele chegou do outro lado. E quando ele chega do outro lado, ele e os seus discípulos, com o que eles se deparam? Se deparam com um endemoniado que vem ao seu encontro. Depois dessa viagem tão difícil, e esse local que eles aportaram era uma região chamada Decápolis, uma região que agregavam 10 cidades, e todas elas eram cidades pagãs, cidades que não professavam, né, ou não criam no Deus de Israel. E era esse o ambiente que Jesus estava com seus discípulos. E depois de uma noite daquela que eles tiveram, de tempestade, enfim, de muita coisa, eles chegam lá e dão de cara com um endemoniado. E tem todo aquele diálogo do Senhor, ou de Jesus, com o endemoniado, né? E naquele momento o endemoniado se prostra aos pés do Senhor e o adora. Um dos evangelistas fala isso, né? E o Senhor expulsa todos aqueles demônios e esvazia por completo aquele homem. Aquele homem que vivia em cemitérios, aquele homem que ninguém conseguia prendê-lo. Quando prendia, ele arrebentava as correntes.
Aquele homem que ninguém podia contê-lo. A Bíblia relata que ninguém podia contê-lo. Aquele homem que se cortava. Ou seja, uma vida miserável. Uma vida realmente de dar pena. E o Senhor o liberta. O Senhor o liberta. Ele andava nu. Só que naquele dia, a partir daquele encontro, a vida daquele homem, que também a Bíblia não menciona o seu nome, foi mudada. Ou seria mudada. O mais improvável estava por acontecer. O que antes era miséria, medo, sofrimento, a partir do encontro de Jesus, veio a libertação, veio a transformação. João, se você puder colocar no mesmo capítulo, acho que é o versículo 35. E o povo foi ver o que havia acontecido quando se aproximaram de Jesus. Viram o homem de quem havia saído os demônios. Como é que estava esse homem agora? Sentado aos pés de Jesus, vestido, em perfeito juízo. E essas pessoas ficaram com medo, tanto que eles falaram para Jesus e os seus discípulos: olha, vão embora. E Jesus tomou aí a direção de ir embora. E nessa decisão de Jesus, aquele que havia sido liberto, tomou a atitude de falou: Senhor, eu posso ir com o Senhor? Me deixe ir com o Senhor. Versículos 38 e 39, João, por favor. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: vá para a sua casa e conte tudo quanto Deus fez a você. Então o homem foi e anunciou na cidade inteira quanto Jesus tinha feito por ele. Um dos evangelistas, se eu não me engano, é mais enfático. Marcos capítulo 5, versículo 20. Aqui fala a cidade inteira. Mas o evangelista Marcos diz: então aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Aquele homem que outrora era um homem miserável, que vivia nos cemitérios, que viviam se cortando, que nada o prendia. Agora ele virou um missionário. Ali foi implantada uma missão através da sua vida. E por que eu falo que é improvável, ou mais improvável dos personagens desse que nós estamos citando nessa noite? E o que tem a ver o influencer com esse tema, ou com essa pequena reflexão? Aproximadamente 8 meses depois, Jesus retorna àquela região. E diferente de hoje, queridos, onde você, através de uma mensagem de WhatsApp, ou através de qualquer rede social, você convoca e você junta uma quantidade grande de pessoas. Hoje mesmo, nós tivemos aí uma manifestação na cidade de São Paulo, e toda ela feita através de redes sociais, né? Naquele tempo, acho que era muito mais difícil você comunicar ou você organizar um evento de grande tamanho. E 8 meses depois, Mateus capítulo 15, versos 29 e 31. 8 meses depois. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu a um monte e sentou-se. Grandes multidões dirigiam-se a ele, levando-lhes aleijados, cegos, mancos, mudos e muitos outros, e os colocaram a seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos sendo curados, os aleijados andando, os cegos vendo, e louvaram o Deus de Israel. Meus irmãos, eram mais de 4.000 pessoas nessa passagem.
E esse lugar era exatamente a região de Decápolis. Através de um homem, de um endemoniado, de um homem que não tinha absolutamente nenhum valor para a sociedade, o Senhor o transforma. O Senhor entra na sua vida. O Senhor muda a sua vida. E aquele homem, talvez fosse ou tenha sido até aquele momento o maior influência naquele tempo. Numa região onde viviam povos pagãos. Uma região onde o Deus de Israel não era o Deus que eles serviam, não era para o Deus que eles sacrificavam. O mais improvável tornou-se um grande missionário, um grande influência. De novo, Jesus veio a esse mundo para transformar. Eu não sei a situação que cada um de vocês entrou aqui, mas eu sei que o mesmo Senhor que transformou aquele homem num grande influencer, num grande missionário, esse mesmo Deus, esse mesmo Senhor, esse mesmo Jesus quer fazer de cada um de nós um influencer seu. Assembleia de Deus Renovação é uma igreja onde prima pela pregação do Evangelho. Nós não estamos aqui para um simples encontro social. Nossa igreja é reconhecidamente muito bem aceita por conta da música, e louvo a Deus por isso. Foi através da música que o pastor, que nós chegamos até aqui. Mas em todos os nossos musicais, em tudo aquilo que nós fazemos na música, a pregação do Evangelho, a preocupação em levar a palavra do Senhor até aqueles que necessitam e tirar do mundo as pessoas em estado de pecado e trazê-los à salvação, esse sempre foi e creio que sempre será o objetivo dessa igreja. Cada um de vocês, cada um de nós, podemos influenciar. Se o Evangelho que nós recebemos, se tudo isso que nós recebemos parar em nós, de nada valerá. De nada valerá. Você tem uma rede social? Você tem qualquer forma de influenciar? Faça. Faça. A volta do Senhor está muito, muito próxima. E quanto mais pessoas pudermos influenciar, quanto mais pessoas pudermos trazer até Jesus e tirá-las da condenação eterna para a salvação eterna, eu tenho certeza que o nosso Deus estará se agradando de cada um de nós.